E aí, beleza? Na aula de hoje a gente vai ver um assunto muito importante, que são as equações de Maxwell. E a gente vai aprofundar lá no quadro. Vamos lá dar uma olhada? Então, gente, na aula de hoje a gente vai aprender um pouco sobre as equações de Maxwell. Quem foi Maxwell? Maxwell foi um cientista que conseguiu resumir o eletromagnetismo em 4 equações, certo? Qual é o problema disso? O problema das equações de Maxwell é que você necessita um conhecimento que você vai adquirir no nível superior para conseguir um entendimento completo. Então, nessa aula a gente vai ser um pouco mais superficial no conteúdo, ok? Então, vamos falar aqui das equações. A primeira equação que a gente tem aqui vai ser a lei de Gauss para eletricidade. Essa lei de Gauss, as duas leis de Gauss, vão se tratar de fluxo, ok? Essa primeira de eletricidade vai se tratar de fluxo elétrico. Então aqui a gente tem uma carga positiva gerando campo elétrico, beleza? E aqui temos uma superfície gaussiana, que é uma superfície imaginária, tridimensional, que está aqui, beleza? E aqui a gente vai ter o seguinte, a gente vai querer saber o fluxo elétrico dessa superfície. Para calcular o fluxo, a gente vai ter aqui o somatório das cargas internas, que são as cargas que estão dentro da superfície, que estão gerando o campo elétrico, dividido pela constante de permeabilidade elétrica do meio, certo? Outra coisa importante também de ressaltar é que a gente já teve uma aula de fluxo elétrico. E nessa aula a gente viu o fluxo elétrico para o campo uniforme. E aqui o campo não é uniforme. O campo elétrico ele é radial, beleza? Então é importante você saber as duas formas para calcular o fluxo nessas duas situações diferentes, beleza? Então essa foi a lei de Gauss para a eletricidade. Aqui então a gente vai ter a lei de Gauss para o magnetismo. A lei de Gauss aqui a gente vai calcular o fluxo magnético de cima aqui envolto nessa superfície gaussiana. E se você lembrar da nossa aula de fluxo magnético, você vai lembrar que fluxo é a quantidade de linhas de indução, certo? Aqui as linhas de indução, que atravessam a superfície. Só que as linhas de indução magnéticas são contínuas. O que acontece então nessa superfície? A mesma quantidade de linhas que está entrando aqui pelo Polo Sul vai ser a mesma quantidade que sai aqui pelo Polo Norte. Então, a gente não vai ter nenhuma linha atravessando o plano. Então, o fluxo aqui vai ser zero, ok? Aqui a gente tem a lei de Ampère. A lei de Ampère a gente já viu ela em outras aulas e a gente viu que a corrente é capaz de gerar um campo magnético. Dada essa fórmula aqui que a gente viu como a corrente no fio gera um campo magnético. Só que Maxwell resolveu generalizar isso. Ele disse que um campo elétrico variando gera um campo magnético. Então a gente vai continuar usando esse caso aqui da lei de Ampère, que é o caso mais restrito, uma vez que a gente não pode usar a equação que o próprio Maxwell apresentou, uma vez que ela está no nível superior, né, o nível de universidade. E aqui a lei de Faraday segue o mesmo princípio. A lei de Faraday a gente já viu que a força eletromotriz vai ser igual a menos a variação do fluxo magnético dividido pelo tempo, ou seja, quando a gente aproxima e afasta um ímã, aqui a gente vai gerar uma diferença de potencial, essa diferença de potencial vai gerar uma corrente, e essa corrente vai fazer com que essa lâmpada acenda. O que a gente chega à conclusão com a lei de Faraday é que o campo magnético variando pode se comportar também como campo elétrico variando, como a gente viu aqui na lei de Ampère, beleza? E isso é muito bacana porque mostra várias aplicações no nosso dia a dia. Uma vez que a gente tem essa geração contínua de campo elétrico magnético, uma vez que o campo elétrico gera um campo magnético e assim sucessivamente, a gente consegue transmitir muitas informações. É assim que, por exemplo, funciona o nosso Wi-Fi, satélites, tudo isso é baseado nessa variação. Com isso, então, a gente aprendeu as equações de Maxwell, né? Lembrando que esses casos aqui são apenas o que a gente já viu, foram um pouco mais restritos. Essas leis de Gauss aqui só servem para mostrar um fluxo em determinadas situações, mas serviu bastante para a gente aprender algumas teorias muito bacanas. Espero ver você na próxima aula. Até lá!